Graças a Deus, amigos, olha que Deus possa abençoar muito a sua vida em nome de Jesus. Eu sou o pastor Luiz Felipe Silveira e venho através dessa programação mais uma vez abençoar a sua vida, transmitir aqui um recado, uma palavra especial do coração de Deus para o seu coração. Nós que já estamos chegando ao final da nossa série de mensagens, essa é a quarta parte, a quarta mensagem da série de mensagens Igreja Perseguida. Hoje, domingo, dia 27 de setembro, será a nossa última mensagem nesse tema. Eu creio que Deus já preparou algo especial para a nossa vida no dia de hoje e vai continuar fazendo coisas extraordinárias e maravilhosas na sua vida. Basta você crer, basta você acreditar. Eu tenho certeza que se você entregar o seu caminho ao Senhor e confiar nele, Ele mais o fará na sua vida, na sua casa e também na sua família, em nome de Jesus. Nós já tratamos aqui sobre o início da igreja perseguida, como que foi bem o comecinho ali da perseguição aos cristãos. Antes nem eram chamados de cristãos, eram seguidores ou discípulos de Jesus. E aí, com o passar do tempo, várias pessoas começaram a denominar os cristãos, né, chamá-los dessa maneira, porque eles assemelhavam-se ou pareciam com Cristo. Cristão é parecido com Cristo. E aí houve vários e vários perseguidores que tentaram a todo modo, a todo custo, invalidar a pregação do Evangelho, tentaram censurar, mentiam, matavam, enfim, torturavam os cristãos para que eles realmente parassem de fazer o que estavam fazendo. Mas conforme passa-se o tempo, eles não param, eles continuam, e aí a igreja só vai crescendo, os cristãos só vão crescendo e vão se espalhando por todas as partes, a fim de que cumprisse a palavra de Jesus lá em Atos 1:8, que era para ser testemunha, testemunhar, falar daquilo que viram e ouviram por toda a Samaria, Judéia, os confins da terra, em Jerusalém. Era para expandir realmente o reino, o evangelho aqui na terra. E assim os discípulos fazem, não só os apóstolos, mas os discípulos, os pastores vão sendo levantados, eles vão sendo enviados às outras terras, a outros povos, para então pregar o evangelho. E olha, o que eles receberam em troca? Não receberam ouro, prata, glória, aplausos, elogios. Pelo contrário, eles sofreram o escárnio, eles sofreram a zombaria, sofreram a humilhação, ganharam a tortura e ganharam a própria morte. Mas louvamos ao Senhor, porque Jesus disse que isso iria acontecer com os seus seguidores, pois aconteceu com ele. Nós vimos domingo passado sobre Jesus falar: assim como o mundo aborreceu a mim, vão aborrecer vocês. Assim como vocês não pertencem ao mundo, pertencem aos céus, o mundo vai odiar vocês. Então seremos odiados pelo mundo, porque não pertencemos ao mundo. Entregamos nossa vida nas mãos de Jesus. Na mensagem de hoje nós vamos falar sobre como ajudar a igreja perseguida. Existem vários modos, várias maneiras de eu e você ajudarmos aqueles que estão sendo perseguidos na real situação, no momento agora que nós vivemos. A igreja está sendo perseguida no Brasil, mundo afora. Claro que há países com maior número de casos, de torturas, de mortes aos cristãos. Há alguns outros países que não há tortura, não há morte, mas há uma opressão, há uma censura e várias outras coisas, né, que o governo daquele país realiza com quem não professa a fé deles ou a religião deles. Eles estipularam ou impõem mesmo a religião, e o cidadão daquele país tem que seguir aquela religião, e se qualquer outra religião chegar ali, ela simplesmente é oprimida ao ponto de não suportar mais ficar ali. Ela tem então se retirar, e aí sim o governo atual consegue então impedir a propagação daquela religião. E no caso nosso que pregamos é o Evangelho de Jesus, e tem muitos países que querem censurar a pregação do Evangelho, tirando as Bíblias, tirando as igrejas, tirando sites cristãos, louvores ou hinos ou canções cristãs. Eles fazem essa censura, eles oprimem tanto aquele grupo religioso, eles não têm espaço, não têm infraestrutura cabível ali para pregar o Evangelho, e aí, enfim, eles se retiram. Porém sabemos que existem as igrejas clandestinas, ou igrejas subterrâneas, ou igrejas escondidas, que são essas que estão nesses locais, que são proibidos de estarem ali, mas eles estão ali pregando o Evangelho. Eles precisam muito, muito mesmo das nossas orações.
precisam muito do nosso clamor pela vida deles, para que a vida deles sejam guardadas, protegidas por Deus, e ainda que enfrente a tortura, enfrente a morte, que Deus possa abraçar essas pessoas, como abraçou Estevão. Estevão, antes da própria morte, a Bíblia diz que ele adormeceu nos braços do Pai. Que Deus possa ter misericórdia dessas pessoas e também misericórdia dos agressores. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse assunto. Mas olha o que diz Mateus, capítulo 5, versículo 44. São palavras de Jesus. Vamos lá? Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Amigos, essa frase, esse versículo no caso é muito forte, porque não é fácil você amar quem te odeia, você fazer bem a quem faz mal a você, mas Cristo está dizendo aqui a essência do cristianismo, a essência de Deus, porque Deus é amor. Ele diz, olha, vamos amar as pessoas. Pastor, mas aquela pessoa está me ferindo, aquela pessoa está me prejudicando. Sim, não é fácil amar quem nos odeia, abraçar quem nos agride, né? Fazer carinho a quem nos agride, no caso. Mas Cristo está dizendo, olha, nós temos um dever de fazer a diferença nesse mundo, de ser luz em meio às trevas, de ser um tempero, de ser algo que vai ser diferenciado na refeição. Quando você tem uma comida temperada, você come aquela comida e você nota que tem um tempero, que tem algo a mais, algo diferente, algo que se sobressai ao próprio sabor da comida. É isso que Cristo está nos ensinando, a sermos cristãos nesse mundo e falar realmente, olha, eu vou ser luz, eu vou iluminar no meio das trevas, eu vou ser esse sal, esse tempero nesse mundo mau, sem gosto, de sabores. E aí aqueles que nos perseguem, nos maltratam, ao invés de bem dizer, ao invés, no caso, de amaldiçoar, iremos bem dizer a essas pessoas. Então Cristo está dizendo, ore pelos perseguidores. E não é fácil, irmãos. Tem cada vídeo, tem cada história de assassinato, de homicídio aos cristãos, de tortura. É forte. Eu não passo aqui até por conta de uma censura, mas depois você pode até pesquisar, e se você tem estômago para isso, né, vídeos de cristãos na fogueira, sendo queimados vivos. E eles tentam fugir, tentam sair dali daquela fogueira, recebem chute, bicuda, voadora, né? E tem que estar ali na fogueira e eles morrem ali. E aí a filmagem, depois tem alguns vídeos de cidades que foram queimadas, aí as pessoas já estão mortas, já carbonizadas, foram mortas queimadas, e os corpos ali queimados. E aí a notícia é vilarejo cristão, grupo cristão, escola cristã, e isso tem acontecido. Como orar por essas pessoas que fizeram essa maldade? Como abençoar essas pessoas? Como pedir, Deus, abraça ela, tem misericórdia dos agressores, quando na verdade nós clamamos por vingança, por justiça, para que Deus pese a mão, para que eles sejam sentenciados. E é claro que eu falo aqui da lei do homem, se a pessoa mata alguém, tem que ser presa. Não estou aqui fazendo apologia a que o assassino tem que estar em liberdade, pelo contrário. O ladrão, o criminoso, o que comete o crime tem que ser preso e tem que pagar a pena até o último tempo da pena. Ah, vamos liberar ele, vamos liberar ela. Nada disso, tem que cumprir a pena sim, tem que ser preso conforme a lei diz, tem que pagar pelo crime que cometeu. Agora, como cristãos e como seguidores de Cristo, nós não podemos em momento algum dizer, Senhor, mata aquela pessoa, queima aquela pessoa, faz a maldade com aquela pessoa, desça fogo do céu e queime. Nós não podemos fazer essa oração. Nós temos que ter o mesmo sentimento que esteve em Cristo Jesus, de se colocar em prol do outro, se colocar no lugar do outro. Claro que aquela pessoa errou, homem, mulher, que cometeu o crime, ela falhou com a sociedade, ela errou com a sociedade e tem que ser reclusa, tem que ser retirada da sociedade por um tempo determinado segundo a lei. Não estou aqui a favor da pena de morte, coisa alguma. Aquela pessoa tem que pagar e tem que entender que ela cometeu algo de errado contra a sociedade. Mas a alma daquela pessoa precisa ser salva. Os ladrões da cruz, dois ladrões, um à direita, um à esquerda de Jesus. Um blasfemava, um dizia, desce daí, salva-te a nós também. Mas o outro dizia, não, ele é Senhor, nós merecemos estar aqui. Nós realmente merecíamos estar aqui, mas ele não.
Aquele homem foi salvo. Aquele que reconheceu a divindade, reconheceu a coroa de Jesus, reconheceu Deus em Cristo Jesus, ele foi salvo. Mas o outro ladrão que não reconheceu, esse foi infelizmente a perdição. Então há salvação para o ladrão, há salvação para o criminoso. E se você está me assistindo e você é um infrator da lei, se entrega. Se entrega à polícia, diga: olha, eu cometi o crime, e expõe mesmo, fala: olha, eu vou entregar aqui a arma, vou entregar aqui o que eu roubei, vou devolver e vou ser preso. Ah, mas na prisão é um lugar ruim. Se fosse um lugar bom, todo mundo iria cometer crime para passar um tempinho na cadeia. Mas vigia, meu amigo, vigia, minha amiga. E ore para que Deus tenha misericórdia da sua vida. E como cristãos, nós vamos orar sim pelas pessoas que fazem a maldade. Como cristãos, vamos estender as mãos, abraçar a causa de salvar a alma da pessoa, ainda que o corpo seja destruído, mas que a alma seja salva. O apóstolo Paulo foi um dos grandes apóstolos. O que mais escreveu o Novo Testamento foi ele. E nós vimos no ano passado que sim, o Paulo tinha prazer, Saulo tinha prazer de matar os cristãos, de fazer maldade com os cristãos. E quem era este Paulo? Quem era este Saulo? Aqui em Atos, capítulo 22, do versículo 3 a 8, o Paulo ele faz um discurso acerca dele mesmo. Ele vai dizer como ele era, quem ele era, o que aconteceu na vida dele, para que deixasse de ser o perseguidor, para tornar-se então um perseguido pela fé. Vamos lá, Atos 22, do versículo 3 ao versículo 8. Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões, tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e de todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. O foco do Saulo realmente era castigar. Perceba, ele fala isso. Ele está dando o discurso dele mesmo. Ele fala: eu era fariseu, um doutor da lei. E Saulo era muito inteligente. Não era qualquer aluno de Gamaliel. Não era qualquer pessoa que era aluna desse homem chamado Gamaliel. E a família tinha que ter dinheiro para bancar os estudos com Gamaliel. E Saulo vinha de uma família importante, de uma família que tinha bens materiais, condições financeiras muito agradáveis, tinha uma etiqueta, tinha uma postura, sabia se comunicar, sabia falar, sabia escrever, sabia se portar na mais alta sociedade. Ele tinha todo esse amparato. Então ele, por amar muito a lei, por querer defender toda a lei, ele olha para o cristianismo e vê uma ameaça ao judaísmo. Por isso que Saulo se levanta como perseguidor, porque o cristianismo, segundo Paulo e Saulo, a mesma pessoa, ela infligia ou ameaçava o judaísmo. As leis judaicas estavam agora ameaçadas. Então ele decide perseguir o caminho. Que caminho aqui? O caminho é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E então Saulo decide perseguir até a morte. Ele tem carta, ele tem autorização para fazer essa maldade, essa opressão aos cristãos. Vamos agora em Atos capítulo 26, versículo 9 ao versículo 11. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões.
e, quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Amigos, Paulo ele fala com detalhes quem ele era, ele não se esconde. Paulo aqui não se omite do seu passado, ele realmente reconheceu todo o erro dele. Ele reconheceu o que ele fez aos santos, aos cristãos. Ele fala que ele perseguia até em cidades estranhas. Ele nunca tinha ido lá, mas por ter uma sede de maltratar, de castigar, torturar e matar os cristãos, ele viajava. Olha, a viagem era longa. Ele ia para castigar os cristãos. Ele ia para maltratar. Ele até fala, eu blasfemava contra eles. Eu dava meu voto contra eles. Trazia os cristãos para serem sentenciados. E aí diz, olha, eles são malfeitores, eles fizeram maldade, eles tacaram fogo na cidade, quando na verdade não tinham feito isso. Paulo chegava para todo mundo, é verdade, eu vi eles tacarem fogo. Esses homens e mulheres, esses cristãos aí, eles são malfeitores, pode matar. Ele fala disso abertamente, ele fala, eu era essa pessoa. Tá, pastor, mas por que o senhor está dizendo tudo isso? Para que eu tenha ódio do Paulo? Para que eu tenha aversão ao Paulo? Para que eu não leia as cartas paulinas? Pelo contrário. Olha, amigos, que nós vamos ler agora em Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler 4 versículos. O versículo 13, o versículo 14, o 23 e o 24. Para não ficar muito extensa aqui a leitura, depois você pode ler todo o capítulo 1 de Gálatas. Gálatas capítulo 1, vamos lá, versículo 13, o 14, o 23 e o 24. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía e glorificava a Deus a respeito de mim. Amigos, eu li esse texto aqui por final da história do Paulo, porque Paulo tinha prazer, como já vimos, em maltratar, de matar os cristãos. Ele era zeloso pelo judaísmo. Então tudo aquilo que feria ou queria tirar o judaísmo do centro ou impor algo fora do judaísmo, Paulo defendia. Ele era contra qualquer adulteração ou manipulação ou até mesmo uma inclusão de outra denominação, religião no caso, que não fosse o judaísmo. Só que ele dizia, olha, aconteceu algo comigo, eu vi Jesus. Saulo tem um encontro com o próprio Cristo, que ele dizia, que não existia, ele vê Jesus, ele ouve Jesus. E ele está indo para Damasco, e aqui tem um ponto interessante, para nós já finalizar essa parte. Damasco era um centro comercial muito famoso, muito importante. Então várias nações vizinhas iam para Damasco, pegavam ali, trocavam ali, tinha um comércio, e aí saíam e voltavam para suas cidades. Se o evangelho começasse a ser pregado em Damasco, pessoas viriam dessas nações para Damasco, ouviriam o evangelho e levariam o evangelho para outras nações. E Paulo não queria que isso acontecesse. Mas Cristo aparece para ele numa visão, revela-se a ele, ele tem encontro com Jesus. E agora, como lemos no 23, aquele que antes perseguia, anuncia a fé. Aquele que antes maltratava, agora ele é maltratado. Aquele que agora antes torturava, ele é torturado por amor a Cristo. Paulo chega a dizer que ele carregava as marcas de Cristo no seu corpo. Não que ele se automutilasse, mas ele reconheceu que Cristo padeceu e ele padecia por Cristo. Cristo sofreu tanto para cumprir a missão de Deus, e Paulo entende isso. Eu vou sofrer tudo que for necessário sofrer por amor a Cristo, por amor à missão que Deus me deu. E eu falo, amigos, não é fácil orar por quem maltrata, por quem persegue. Mas perceba que você pode orar por um perseguidor e ele se tornar perseguido. Você pode orar por alguém que outrora maltratava os cristãos, que depois da sua oração para aquela pessoa, ela vai se converter e vai passar a pregar o evangelho, vai ganhar almas. Olha que testemunho forte este. Ananias foi enviado
para orar pelo Saulo, impôs as mãos nele, o batizou, e Saulo sai dali agora com a missão de pregar aos gentios, de falar de Jesus. A igreja em si não acreditava naquilo. Como é que o Paulo, perseguidor aos cristãos, tornou-se perseguido agora? Porque Jesus apareceu para ele, porque ele teve encontro com Jesus. Então uma das maneiras de nós ajudarmos a igreja perseguida é realmente orando pelos perseguidores e também orar por quem é perseguido. Vamos agora em Efésios capítulo 6, versículo 19 e o versículo 20. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios, ele faz uma referência aqui aos que estão presos, para que eles possam ter liberdade. Não a liberdade da prisão em si, Deus pode libertar sim, porque muitos cristãos foram presos injustamente, e houve casos deles serem livres, né, as cadeias foram abertas. Mas voltando, Paulo diz, olha, orem para aqueles que pregam o Evangelho, orem para que nós tenhamos liberdade para continuar falando do Evangelho, pregando a palavra de Deus. Então, duas maneiras até aqui de ajudar a igreja perseguida: orar por quem é o perseguidor, ore por quem persegue. E outro modo de ajudar a igreja perseguida: orar por quem está sendo perseguido, para que eles não sejam desmotivados, para que eles sejam encorajados, motivados a continuar pregando o Evangelho. Cada perseguido tem sim noção, entendimento que está sendo perseguido por professar a fé em Cristo Jesus. Eles precisam muito da nossa ajuda em oração. Ore pela igreja perseguida, ore pelo Brasil, pelas nações mundo afora, para que cada perseguido possa ser encorajado a continuar pregando o Evangelho. Gostaria de encerrar essa série de mensagens com um texto de Apocalipse. Está lá no capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 11. Vamos lá? E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. O apóstolo João tem aqui a revelação do Apocalipse. Ele vê na abertura do selo as almas de todo aquele grupo que foi morto por amor à palavra de Deus. E eles clamam: Senhor, até quando? Não vingarás o nosso sangue? Não vingarás a nossa vida? Até quando, Senhor? Faça justiça, vinga, Senhor, porque do Senhor é a vingança. E vem o Senhor e diz: olha, repouse ainda mais um pouco, porque é necessário atingir o número de conservos, de irmãos que ainda vão morrer da mesma maneira que vocês morreram, por não negar a fé em Cristo Jesus. Mas haverá um dia que sim, o Senhor Deus vingará o sangue inocente dos mártires. Nós oramos por quem é perseguido, para que eles continuem pregando o Evangelho, mas ainda que sejam mortos. Cristo até fala disso, que se aquele que mata o cristão fará um favor a Deus. É forte isso, mas a alma do cristão vai para o céu, do crente vai para Jesus, vai para o Senhor Deus. Mas temos que orar por quem está fazendo essa maldade, para que eles se arrependam e se convertam e passe agora de perseguidor aos cristãos para perseguidos pelos perseguidores, para que eles se convertam, se arrependam e tenham o alvo também o céu. Mas ainda muita gente vai morrer, ainda muita gente será torturada por não negar a fé em Cristo Jesus. Perceba, amigos, que essa série de mensagens tem o intuito de abrir os nossos olhos para que eu e você possamos valorizar, sim, o Evangelho, valorizar a Bíblia que nós carregamos, as igrejas abertas que nós temos no Brasil, a mídia social, a liberdade religiosa de pregar o Evangelho. Valorize até o último momento.
Paulo sim matou muita gente, fez muita maldade, mas ele também foi morto um dia, decapitado, cortaram a cabeça fora dele. Só que até esse dia, Paulo pregou o evangelho com todas as suas forças. Ele que era avesso ao evangelho, que era contra o evangelho, contra o nome de Jesus, o que mais falou no nome de Jesus, o que mais se entregou a Cristo. Chega até a dizer que Saulo tornou-se mais, um pouquinho maior, apóstolo, do que os próprios discípulos que andaram com Cristo Jesus. Não desmerecendo ninguém aqui, mas amigos, Paulo foi o pregador, o homem de Deus mesmo, que sim, reconheceu as suas falhas no passado, mas deixou de ser aquele homem para tornar-se uma ferramenta nas mãos de Deus, uma importante ferramenta nas mãos de Deus. Existem várias maneiras de nós ajudarmos a igreja perseguida. A primeira delas, orem pelos perseguidores. A segunda delas é você orar por quem está sendo perseguido. E a terceira é você ajudar a igreja perseguida com donativos, com doações. Tem muitos campos missionários que precisam de doações. Procure se informar. Eu vou deixar aqui embaixo, o rodapé, o nosso site da Igreja da Graça, o On Grace. Lá você pode ter informações de como ajudar as missões. No caso aqui, sim, nós levantamos doações de valores, mas você pode, você mesmo, entrar no campo de busca, de pesquisa, no navegador, você entrar lá e pesquisar igrejas missionárias, jovens missionários, que eles reúnem cestas básicas, roupas, remédios, material escolar. Eles levam esses donativos até países que não têm condições de ter essa ajuda humanitária. E aí esse grupo missionário consegue entrar nesses países como ONGs, que doam alimentos, doam comida, doam roupas, brinquedos, material escolar, de higiene. E aí esses missionários se escondem nesses grupos, na verdade o propósito é esse. Eles vão lá e começam a levantar uma escola, um grupo literário, começam a ter a leitura e de repente vem a Bíblia. Eles começam então a ensinar esses jovens, essas crianças, até adultos, sobre o Evangelho. Então se informe, pesquise, tem muitos missionários que estão aí fazendo missões na América do Sul aqui, por exemplo. Tem vários grupos. Você pode ajudar financeiramente, você pode ajudar indo até esses campos, se voluntariando. Pastor, como ser um voluntário missionário? Tem vários sites aí que você pode se inscrever, várias ONGs que você pode entrar. Então não vou puxar aqui a sardinha só para a Igreja da Graça. O propósito não é esse, amigos. Eu sou pastor na Igreja da Graça e com alegria sou pastor nesse ministério e peço aqui a sua ajuda para que esse ministério continue de portas abertas. Patrocine essa obra. Se você sente fazer a doação, deixa até aqui embaixo já agora a conta da igreja, para você fazer um depósito bancário, uma transferência bancária. Deixa que todas as informações que você precisa para que você possa ir até uma agência, um banco, para você fazer a sua contribuição. Essa doação é para o Show da Fé, para você ajudar essa obra missionária a atingir outras nações. Então você pode ajudar financeiramente, você pode vir hoje na igreja, ou você pode vir até a nossa igreja, ou qualquer igreja da graça, e falar, eu quero ajudar com uma oferta especial. Você nem precisa colocar o seu nome ali, ninguém precisa saber quem é você, ou se você não quiser se identificar, não tem problema. Você está ajudando uma obra missionária, ajudando a obra de Deus, então ajude mesmo. O intuito dessa série de mensagens não foi para arrecadar valores, para arrecadar dinheiro, para que você se sensibilize e seja comovido a ajudar mais, para que a igreja arrecade mais. Longe disso. Preguei e tudo que preguei aqui e volto a pregar novamente se for necessário, que nós precisamos valorizar o que nós temos dado por Deus, a oportunidade de pregar o Evangelho. Ore pelo missionário R.R. Soares, pela Igreja da Graça, que tem entrado em campo missionário, tem pregado o Evangelho em várias nações. Ore por outros missionários, outros jovens missionários. Quem sabe você tem um chamado missionário. Pastor, eu quero fazer missões. Eu não fui chamado para estar dentro de quatro paredes, nem nós fomos. Todos fomos chamados para sair portas afora. Se pastor, eu quero ir para fora. Eu já sei falar outro idioma, eu sei falar inglês, espanhol ou qualquer outro idioma. Isso facilita muito, isso é bem visto no grupo, no meio missionário. Isso é muito importante. Ah, pastor, eu quero fazer missão, mas quem sou eu? Você foi chamado por Deus, isso basta. Então ajude a igreja perseguida.
ajude, se informe, compartilhe também acerca da igreja perseguida. Vamos sim pesquisar coisa boa na internet e notificar as pessoas, olha o que está acontecendo com os cristãos. Uma frase para finalizar: amigos, ninguém persegue morto. Ninguém persegue morto. Ninguém quer perseguir um grupo que fala de um morto. Morto está morto, acabou. Só se persegue os vivos. Só se persegue Cristo porque Ele está vivo. E se Ele está vivo, toda a palavra de Deus é verdade. Isso basta. Creia na palavra, creia no Evangelho. Viva o Evangelho. Valorize o Evangelho que você tem. E ajude quem quer também viver o Evangelho. Seja como for, vamos pregar o Evangelho. Por palavras, por ações, por atitudes. Onde Deus abre portas para nós, vamos entrar, vamos pregar o Evangelho em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Eu quero orar com você, por você e juntamente com você pela igreja perseguida. Se você pode, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, oramos, ó Pai, por todas essas pessoas que estão agora assistindo, que vão assistir depois, por todos, ó Pai, que já assistiram essa série de mensagens, Igreja Perseguida. Senhor Deus, unimos a nossa fé aqui, Pai, para que cada vida agora seja abençoada, Deus. Pai, cura, liberta a quem está precisando deste milagre. Senhor Deus, e nós unimos a nossa fé agora para orar por quem está sendo perseguido. Pessoas, ó Pai, mundo afora, que tem seus corpos mutilados, quem tem suas casas, famílias destruídas, ó Deus, por não negarem a fé em Cristo Jesus. Mas, Pai, nós oramos por eles, que, Pai, eles não desistam, para que eles não possam em nenhum momento desistir, Pai, da fé. Que eles continuem firmes, Pai, dê forças para eles. Que eles possam resistir até o sangue. Que eles possam ser firmes, ó Pai, e resistir até o fim, Pai. Caminhar, Senhor, todo o percurso que deve ser caminhado. Guarda a vida deles. E, Pai, se for necessário, meu Pai, até a morte, Deus, eles não renunciarão à fé. E eu creio, ó Pai, que o Senhor abraçará a vida desses mártires. Oh, Pai, na hora certa o sangue deles será vingado pelo próprio Senhor. Mas nós não oramos por vingança aqui, para que o Senhor maltrate os perseguidores, ó Pai. Mas que eles sejam convertidos, que o Senhor apareça para o perseguidor e que ele se arrependa, deixe o mau caminho e se converta a Cristo e passe a professar fé. Paulo diz, eu era perseguidor, as pessoas falam agora, aquele que perseguia anuncia a fé. Glória a Deus, a igreja glorificava e nós glorificamos quando um perseguidor torna-se perseguido. Pai, abençoa as nações que são, meu Pai, nomeadas como países, nações que mais perseguem os cristãos. Abençoa essas nações, ó Pai. Põe em liberdade os cativos, põe em liberdade os oprimidos. Que essa cegueira do inferno caia por terra em nome de Jesus. Pai, que cada missionário, Pai, da nossa igreja é o missionário R.R. Soares, mas tem outros demais, ó Pai, que precisam de ajuda financeira para se manterem. Pai, levanta os patrocinadores destes missionários que fazem missões mundo afora. Pai, levanta pessoas, os voluntários, os pastores, aqueles que vão patrocinar, que vão orar e que vão ir, meu Pai, a campo missionário para pregar o Evangelho. Pai, levanta esses três grupos e que sejamos um somente em Cristo Jesus para pregar o Evangelho, para curar as pessoas, para libertar as pessoas em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amigos? Olha, estamos quase encerrando. Deixa eu dar os recados aqui finais. Mês de setembro está acabando. Logo, logo, já é outubro, reta final para o ano 2020. Mas creia, fique firme em Deus. Qualquer coisa você pode entrar em contato com a gente. Pastor, eu fiz um depósito bancário, uma transferência bancária, eu tenho um comprovante. E o que eu faço com o comprovante? Envie para nós no nosso WhatsApp. Você pode entrar em contato com a gente por esse número. É só você mandar uma mensagem no WhatsApp, que assim que a gente puder a gente responde a todos. Perguntas, informações, orações, pedido de visita, entre em contato com a gente em nome de Jesus, amém? E finalizo aqui pedindo, você que não curtiu ainda a nossa página do Facebook IID Tatuquara, tá aqui, é só você clicar você ir lá no Facebook, clicar lá no botão curtir, curte a página, comenta, compartilha com as pessoas. Também tem o nosso canal no YouTube, e aí creio que você está assistindo por ele agora, se não está pelo Facebook. Você que está pelo Facebook, nós temos um canal no YouTube, Pastor Luiz Felipe Silveira. Clica aqui embaixo no botão se inscrever, ativa o sininho também,
curta os vídeos, comenta nos vídeos, compartilhe os vídeos com as pessoas. Eu creio que o intuito é realmente abençoar almas, vidas. Eu creio que você compartilhando com as pessoas, muito mais elas serão abençoadas em nome de Jesus. Amém? Amigos, eu vou ficando por aqui e agradeço a sua paciência de estar com a gente na série de mensagens. E ore por nós, para que Deus possa colocar na nossa boca sempre a palavra certa, que vai abençoar vidas em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar muito a sua vida. Até a próxima, em nome de Jesus.